Olá, meus amigos, aqui quem fala é Filemon Oliveira. Estou muito satisfeito, muito feliz, muito honrado que em nome da BSSP eu venho aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre as medidas provisórias que saíram e principalmente a medida provisória 927, a medida provisória 936, que foram que alteraram aí algumas relações de trabalho. O meu foco nesse momento, a nossa discussão aqui, ela vai ser voltada para o impacto em fluxo de caixa. Por quê? Porque todas as medidas elas têm uma intenção necessariamente de preservar emprego, preservar a empresa. E nós todos sabemos que a empresa só é preservada se a gente tratar com muito cuidado do fluxo de caixa. Portanto, esse material ele tende é uma reflexão sobre os impactos de fluxo de caixa que você pode ter na sua empresa, o que na prática a gente pode ter de estratégia na utilização dessas ferramentas jurídicas disponibilizadas aí através da MP 927 e da MP 936. Bem, eu agradeço muito a tua atenção, agradeço muito aí a BSSP por essa oportunidade. E eu espero que, de fato, ao final do nosso encontro, da nossa aula, você tenha aí tido um bom aproveitamento e também que tenha aumentado aí o seu leque de opções dentro desse contexto. Nós já tivemos aí boas aulas, grandes aulas com o professor Luiz Antônio e também com o professor José Alberto Maia. E agora, então, eu venho aqui também para poder dar aqui a minha contribuição nesta discussão interessante, dessa discussão importante que está ocorrendo nesse momento, tá? Então vamos lá. O primeiro passo que eu gostaria de trazer para vocês é a MP 927. Na MP 927, se você observar lá no artigo 3º da MP 927, artigo 3º, nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Lembrando que o 7 acabou aí voltando para o contexto anterior. Ele foi revogado a questão do artigo 18, que regulamentava esse direcionamento. Então, nesse caso, voltou o que estava valendo a CLT. Bem, a primeira coisa é o teletrabalho. Bem, o que o teletrabalho impacta, Filemon, diretamente no meu fluxo de caixa? É importante dizer que o teletrabalho, de uma maneira geral, ele não tem um impacto salarial, porque basicamente o que a empresa pagava ao trabalhador, ela também vai pagar ali para ele trabalhar em casa. Nós temos que tomar dois cuidados. O que a legislação fala com relação ao teletrabalho é que se a empresa colocar esse trabalhador para laborar em casa, ela tem que disponibilizar a esse trabalhador meios, condições para que isso aconteça. Então, por exemplo, se é um trabalho que envolve necessariamente, internet, que envolve outras situações, essa empresa ela vai ter que custear isso, tá? Então, essa empresa tem que custear isso. E, por outro lado, a empresa poderá, eventualmente, diminuir o custo dela com relação a empresa poderá diminuir o custo dela com relação ao vale transporte. Então, precisamos verificar isso aí, porque vai ter um impacto financeiro provável do desembolso se eu precisar de disponibilizar meios para que esse trabalhador ele elabore de casa, mas tem um impacto também financeiro de diminuir o desembolso se eventualmente eu não pagar ali o meu vale transporte. Então, tem que fazer essa conta aí para verificar o impacto real dentro do seu caso. Hoje, na maioria das vezes, as pessoas já têm na sua casa ali a internet, às vezes uma negociação com o trabalhador compensa isso aí e não tem tanto custo. Enfim, vai ficar um pouco mais livre essa situação para negociar, tá? A antecipação de férias individuais. Nesse caso em especial, a antecipação de férias, tanto as férias individuais quanto a concessão de férias coletivas, a intenção dessa norma é prover uma possibilidade do trabalhador continuar tendo a renda, né, continuar tendo ali o seu rendimento, ter um dinheiro para passar essa situação
e a empresa também não ter ali a necessidade de ter o funcionário dentro dela. Do ponto de vista de fluxo de caixa, pode ser que seja impactante, mas ele nem sempre é vantajoso. Por quê? Porque se a gente der férias agora, nós vamos ter que dar as férias mais 1/3 de férias. Então eu estou aumentando necessariamente nesse período o meu desembolso. O que, claro, não vai ter o desembolso aí depois das férias gozadas, mas eu estou adiantando o desembolso. Isso, para a questão de fluxo de caixa, nós temos que tomar um certo cuidado, porque é sempre bom entender que o dinheiro ao longo do tempo, se você quanto antes ele sair, mais prejudicial sempre é ao fluxo de caixa, tá? A concessão de férias coletivas também nesse caso, né? Então, o mesmo tratamento da antecipação das férias individuais, as férias coletivas também, tá? O aproveitamento e antecipação de feriados. Nesse caso específico, haverá sim um impacto de fluxo de caixa, mas não é agora. Por quê? Porque agora eu não deixo de pagar ao trabalhador. Ele vai ficar em casa, ele vai ficar disponível, ele vai ficar em casa, mas ele vai continuar recebendo seu salário normal, como se fosse uma folga antecipando o feriado dele. Quando chegar o feriado, ele vai trabalhar no lugar desta folga. Nesse contexto, quando chegar o feriado, eu tenho um impacto de fluxo de caixa. Por quê? Porque, teoricamente, se eu precisasse trabalhar no feriado, eu iria ter que desembolsar, ia me custar. E como ele já está aumentando agora a sua força de trabalho, ou seja, ele está substituindo aquele feriado por essa folga, então, no feriado eu não preciso ter o desembolso, o que vai ser benéfico para a empresa, tá? Então, o aproveitamento e antecipação de feriados, ele é um aspecto muito positivo nesse conceito do fluxo de caixa. Banco de horas. Naturalmente, realizar banco de horas é uma boa saída. Uma boa saída porque não configura férias e, por outro lado, você não tem, então, a oneração dessas férias. Além disso, pode ser que você já tenha um banco de horas positivo. E aí é hora de conceder ao trabalhador, mesmo você não tendo ali a diminuição do desembolso inicialmente, futuramente você vai poder ter, em uma liquidação de banco de horas, por exemplo, eventualmente numa rescisão, você não vai precisar ter esse desembolso, e aí você diminui, você troca o dinheiro por salário, você troca o dinheiro por labor. E isso aí é extremamente positivo com relação ao fluxo de caixa. A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. O que isso significa? Suspensão principalmente dos exames médicos. O que acontece na prática é que se a gente vai ter uma diminuição, a suspensão da exigência do exame médico, se o exame médico não precisa ser feito, ele não precisa ser pago. Então, não vai custar para a empresa um exame médico. Então, nesse caso específico, nós vamos ter aí essas condições aplicadas, portanto, eu tenho a diminuição efetiva no custo administrativo e segurança e saúde no trabalho, tá? O direcionamento do trabalhador para a qualificação. Essa é uma metodologia que, inclusive, já estava prevista na CLT, essa metodologia. Naturalmente, é possível a realização desse direcionamento do trabalhador para a qualificação, é positiva, mas normalmente ela tem uma dificuldade um pouco operacional. Então, aí teria que verificar a questão com o sindicato, principalmente. Mas a empresa conseguindo essa condição de direcionamento do trabalhador para a qualificação, ajuda porque a empresa deixa de pagar ali o seu salário e a empresa conta com o auxílio do seguro-desemprego. Aliás, na verdade não é um seguro-desemprego, é um fundo, né, para qualificação, e aí a empresa deixa de desembolsar e a Secretaria de Previdência e Trabalho, através desse fundo, desse auxílio, apoia o trabalhador nesse momento, tá? Então, nesse contexto, é uma boa medida, porque você deixa de ter o desembolso,
mas mantém ali o vínculo de trabalho com esse trabalhador, tá? Diminuindo aí os seus desembolsos ou o seu desembolso no mês. Bom, o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Isso quer dizer o quê? Que o fundo de garantia ele continuará sendo devido, mas ele foi prorrogado. Ele foi alongado o seu prazo de pagamento. Nesse sentido, como ele foi alongado o seu prazo de pagamento, nós temos que tomar dois cuidados. O primeiro cuidado é prever que este valor será cobrado futuramente. Então, não é só eu pensar do ponto de vista de que agora eu não recolho, agora eu não pago. Eu tenho que pensar que agora eu não recolho, mas futuramente eu tenho que recolher. Então, qual que é a ideia? Qual que é o impacto do fluxo de caixa? Eu tenho que considerar que agora ele foi prorrogado, eu não preciso desembolsar, mas eu preciso prever ele num planejamento financeiro para que eu não tenha problemas na hora de fazer esse pagamento, tá? Então, fiquem atentos a essa situação, porque muita gente está olhando essa prorrogação como benéfica, mas toda prorrogação, toda postergação, seja de parcela, de imposto, de qualquer coisa, todas elas são benéficas desde que haja uma disciplina e um planejamento financeiro. Porque muita gente deixa para depois e acaba se enrolando, justamente porque não tem ali o plano financeiro bem definido e também não é disciplinado. E aí, nessa falta de disciplina, o que eu não tenho que pagar agora e deixo para pagar depois, junta com aquilo que eu deveria pagar depois também, e aí acaba entrando em descontrole, em descompasso, em problemas nesse conceito, tá bom? Então, o diferimento do fundo de garantia. Ainda não foi publicado oficialmente, mas nós já temos a orientação por parte aí de alguns políticos, de uma maneira geral, em que foi também prorrogado o INSS, que incide sobre a folha de pagamento. Então, a prorrogação acontece para o fundo de garantia e a prorrogação também acontece para o INSS, tá bom? Bem, outra situação que é importante, que não está diretamente ligada à medida provisória 927, mas que também vai impactar nesse sentido, é o Sistema S. O Sistema S. O Sistema S, ele teve uma alteração, uma redução de 50% no valor a ser recolhido. Então, o Sistema S, nesse contexto, ele teve essa situação a ser alterado aí, tá? Então, fiquem atentos, porque se você utiliza o Código de Indústria, o Código de Comércio, o Código de Produtor Rural, enfim, o código que você utilizar, você vai precisar de alinhar aí essas questões com relação ao Sistema S. O Sistema S teve redução, o que vai dar uma redução efetiva na folha de pagamento das empresas também. Independente de ser recolhida agora ou depois, a informação já vai trazer essa redução e a declaração do imposto vai já trazer essa situação do Sistema S. E nós tivemos também aqui publicado a medida provisória de número 936. 936, que trata do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. O Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, basicamente, ele tem alguns objetivos, né? Aqui a lei ele traz que ele preserva o emprego e a renda, garante a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduz o impacto social decorrente das consequências do Estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Bom, basicamente, o que é importante entender desta norma para nós do fluxo de caixa das empresas é que existem duas modalidades. A modalidade de redução e a modalidade de suspensão. A redução ela serve quando? A redução ela serve quando a empresa não pode ali parar suas atividades. Ela precisa manter uma força de trabalho, nem que seja mínima, mas ela vai manter. Como ela não vai suspender o contrato 100%, ela reduz a jornada de trabalho proporcional. E, por outro lado, o fundo emergencial do governo ele vai compensar ao trabalhador a falta ou a diferença desse salário. Então,
Com isso, a empresa desembolsa menos, com isso a empresa tem um custo menor e o governo subsidia parte disso. Essa redução ela pode acontecer em 3 níveis: 25%, 50% e 75%. Então, eu posso ali fazer um programa também de redução. Por quê? Porque eu tenho as atividades, eu posso fazer algumas atividades da empresa, pode ser 25%, algumas atividades pode ser 50%, algumas atividades pode ser 75%. Tem empresa que pode usar também a questão da redução juntamente aí com a questão da suspensão. Enfim, cada cenário, ele se apresenta de uma forma. Temos que analisar cada cenário individualmente para tomar a melhor decisão. Filemon, qual que é a melhor decisão? Bom, eu poderia dizer aqui várias situações. Por exemplo, dar férias é uma boa decisão? Nem sempre. Nós temos algo parecido com as férias, mas que não onera do ponto de vista de fluxo de caixa das empresas. Exemplo, nós temos previsto no artigo 133 CLT a possibilidade da licença remunerada e que a licença remunerada, quando concedida, ela diminui das férias devidas ao trabalhador. Então, o que acontece nesse caso? Olhe bem, se eu vou pagar as férias, eu vou pagar as férias mais 1/3. Agora, se eu vou pagar a licença remunerada, eu vou pagar apenas o valor do desembolso mensal. Eu não pago 1/3. Na prática, o trabalhador vai estar em casa, a empresa vai continuar pagando a ele, mas diferente das férias, eu não preciso nem adiantar e também não preciso ali pagar 1/3. Então, as férias em relação à licença remunerada, para fluxo de caixa é muito mais vantajoso nesse sentido. No entanto, eu posso ter também ali condições de trabalhadores que já estão vencendo férias. Então, para ele, já a licença remunerada não seria tão interessante, uma vez que se ele vencer a segunda férias ali, eu tenho uma penalidade. Então, cada situação eu preciso olhar. Não é uma coisa, não é uma análise simples, uma receita de bolo que cada um tem ali, não, tá? Então, eu tenho que fazer uma observação, eu tenho que identificar a melhor oportunidade dentro de todas essas ferramentas que o governo colocou. Além das ferramentas que a gente chama de ferramentas legais, ou seja, de situações, de hipóteses, de possibilidades legais, nós temos também algumas outras que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos lá da empresa e começar a observar. Por exemplo, a alteração do critério de bônus e prêmios. Eu posso ter uma premiação, né? A premiação contida no artigo 457 da CLT, lá principalmente no seu parágrafo, no seu item 4, se não me engano, no seu parágrafo 2º, item 4, se não me engano, conceitua prêmio, que é o seguinte: prêmio é uma liberalidade concedida em forma de bens ou serviços, em espécie de bens ou serviços. Então, se há uma liberalidade, eu concedo quando a empresa pode, a empresa quer. Não tem uma condição para ser exercida. Então, se eu vou pagar um prêmio agora em abril, eu posso prorrogar esse prêmio lá para agosto, para setembro, dividir em parcelas, fazer outras coisas. Eu posso alterar com esse trabalhador novas combinas na forma de trabalho, desde que não fira esse contrato com esse trabalhador, eu posso considerar novas formas de combinação, novas metodologias de forma de comissão, novas formas de, ou seja, trazendo para dentro da empresa um plano de cargos e salários, um plano de remuneração que seja diferente, que seja menos oneroso, que acompanhe mais o fluxo de caixa da empresa. Não que me obrigue ao fluxo de caixa, mas que acompanhe ao fluxo de caixa da empresa, para que mantenha sempre a empresa saudável do ponto de vista de embolso e desembolso, embolso e desembolso. Porque não adianta uma empresa ter muito patrimônio se ela não tem liquidez. E se eu não tenho liquidez, eu não pago ninguém, e aí nesse contexto quebra. Não adianta. Então, se eu não tenho liquidez, quebra. Nesse sentido, é importante que as empresas se mantenham focadas na gestão do fluxo de caixa.
Tá bom? Então eu espero aí que tenha sido para vocês útil essas nossas discussões, essas nossas reflexões aqui, tá? Como mais ou menos vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Estou à disposição aí para qualquer coisa. O meu muito obrigado e um ótimo dia a todos. Abraços.